Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Deus é bom. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, ele diz o seguinte: se desse tudo que tenho aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Amém? Eu penso que a Bíblia, ela leva a gente sempre para o superlativo, dando assim o máximo das coisas para a gente absorver. O mínimo já é extremamente importante. Paulo disse que ainda que eu desse tudo que possuo, você imagina um cara mais rico que eu Gates da vida. Ele, por alguma razão, pode existir vários motivos pelas quais as pessoas dão alguma oferta, promovem algum meio, tem interesses que não é por amor, tem o que a Bíblia vai dizer, ainda que eu fizesse isso. Então, quando eu e você, nós ofertamos na casa do Senhor, a primeira coisa que vem na nossa mente é o amor. Que amor é esse? Porque eu posso ter amor ao dinheiro, amar a ganância, amar o mal, mas a Bíblia diz que o amor a Deus, ele move a gente em todas as áreas. Olha que coisa boa. Eu entendo porque estou aqui, eu entendo porque sou abençoado, eu entendo que as pessoas precisam, eu entendo que a obra de Deus ela precisa permanecer na terra. E lembra disso, que a obra de Deus, as pessoas irão para o céu ou para o inferno, não depende de nada disso.
se triste ou isso, mas tudo que Deus fez, quando Ele enviou o Espírito Santo, Ele disse o seguinte: Ele entregou na mão da igreja essa tarefa. Olha que coisa! Jesus preparou os homens para essa tarefa e disse: agora vai. E Ele foi para o céu e deixou a sua igreja para que pudesse promover a evangelização do mundo. Porque Deus já adornou a sua igreja com todos os dons, com força, com poder para fazer isso. Então o anjo não vai fazer isso. Deus não vai vir de novo. Ele já consumou a obra, entregou nas nossas mãos. Depende de mim e de você. O mundo vai perecer. É só através do Evangelho de Cristo é que as pessoas irão mudar a sua vida. Como isso é maravilhoso. Então, não é anjos que vão fazer isso, é eu e você. Lembra sempre disso. E há muitas pessoas, cara, necessitadas de Deus. Elas estão totalmente perdidas, totalmente sem Deus no mundo. Aí eu você fazendo isso. Esse é o nosso papel, é a nossa tarefa. Pastor, e você tem a oportunidade, quando nós cantamos, de ofertar na casa de Deus. Amém? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que temos, Pai, que possuímos. Entendemos que tudo que nós temos vem de Ti, Senhor. A vida vem do Senhor. Toda a graça vem de Ti, Deus. Para que a Tua igreja, o Teu povo, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando cada pessoa aqui, dando sabedoria em todas as áreas da vida, nos empreendimentos, nos negócios, que a gente venha ter lucro, não prejuízo. Coloca tuas mãos sobre nós, Senhor, nos dá sabedoria em tudo que a gente queira fazer, discernimento, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas, que possamos ser bênçãos por onde passarmos. Deus, em nome de Jesus, continua, consagre cada série colocada no teu altar, Senhor, que seja para o mantimento da tua obra. Nos ajuda, Pai, nos capacita a cada dia, faça prosperar o nosso caminho, mesmo que a gente não tenha tudo, mas que a gente não venha sentir falta de nada. Esse é o nosso pedido para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E te pedimos também que a tua graça, o teu favor recaia sobre nós, daquele teu filho. Nós te pedimos que o Senhor, que é poderoso, que tem interesse a que a gente seja abençoado através da tua palavra, usa o teu servo mais uma vez, capacita para que possa trazer algo, que possa nos alimentar nessa noite, e tudo seja para a glória do teu nome. Fala com a gente mais uma vez, e nós te louvaremos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar mais uma vez com a igreja o alimento que não precisamos da parte de Deus. Primeiro eu gostaria de ler
Eu gostaria de ler 2 versículos. O primeiro está em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 18. E depois eu gostaria de ler 2 Crônicas 33, a partir do verso 10. Quem tem Bíblia, a gente lê nas Bíblias, que não tem, aqui atrás, como sempre. E a palavra de Deus diz assim, ao nosso coração dessa noite: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora seja vermelho como carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Amém? Deus Pai, está aqui mais uma vez a tua palavra. Eu não sei a necessidade de ninguém, mas o Senhor sabe. Mas que essa palavra que aqui foi dita venha trazer restauração, venha trazer tudo na vida dos teus filhos. Te pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo tira todo impedimento, toda distração e todo desvio da vida dos teus filhos. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas esse texto que eu acabei de ler, nós observamos que a nação de Israel, depois que foi resgatada do Egito, ele sempre veio na desobediência do pecado, sempre veio desviando do Senhor. Mas Deus sempre vem chamando o povo para o arrependimento e oferecendo sempre restauração. É como se fosse uma gangorra, eles sobem e descem. Uma hora obedece, uma hora desobedece, mas sempre inclinado para o pecado. Mas nesse texto de Isaías, Isaías apresenta uma nação espiritualmente enferma. Judá tinha uma aparência religiosa, eles cultuavam, eles ofereciam sacrifício, mas o seu coração estava distante de Deus. O coração do povo de Judá estava completamente desviado, entregue ao pecado. Mas nesse texto Deus apresenta uma acusação contra a nação, mas ao mesmo tempo Deus apresenta também um convite para a reconciliação, para a restauração. O tema para esse texto que eu gostaria de sugerir hoje, que Deus nos oferece um convite para a graça. E esse convite de Deus, ele vem há muitos e muitos tempos, desde o início da humanidade, desde quando o homem caiu, Deus sempre teve esse convite. E hoje esse convite ele continua nas nossas vidas. Observe que a palavra diz do Senhor: embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora seja vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Essa foi a promessa de Deus para o povo de Judá. Mas Deus também ele impôs uma condição para aquele povo, onde ele diz: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, Senhor, farei. Vocês acham que aquele povo escolheu o quê? Obedecer? Olhamos que esse povo quis obedecer a Deus o tempo todo. E quando fala escarlate, carmesim, naquela época era um tipo de uma tinta extraída de um inseto que tingia ali o tecido. Mas aqui no texto
palavras, carmesim e escarlate, representam o pecado da nação de Judá. Uma mancha que, para eles, seria impossível de tirar aquela mancha. Mas Deus faz um convite: venham, só eu posso tirar essa mancha de vocês. Essa mancha do pecado, que era o carmesim. Glória a Deus. Vamos imaginar uma pessoa usando uma roupa branca, completamente branca, mas de repente ela mancha aquela roupa com uma tinta vermelha. E aquela pessoa ali, ela olha para aquela mancha, e quanto mais ela olha, ela percebe que é impossível ela tirar aquela mancha. Mas de repente tem alguém e de lá clama: venha, traga, que eu posso tirar essa mancha para você. Eu posso tirar essa mancha que tingiu a sua roupa. Assim foi com a nação de Israel. A nação ela estava manchada com a mancha do pecado. Mas só tinha um jeito, só tinha uma maneira para que essa mancha fosse tirada. Porque Deus oferece aquilo que ninguém, nem o ser humano, tem condição de fazer. É o perdão e a restauração. E esse texto, esse chamado do Senhor, veio. Podemos ver esse chamado, podemos ver essa restauração e esse perdão, mas podemos ver claramente, visivelmente, na vida de um rei de nome Manassés. Um rei que tinha desviado totalmente do Senhor. Se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir dos versos 10, onde esse mesmo chamado, a nação de Judá, venham, ainda que seus pecados sejam carmesim e vermelho como escarlate, e os tornarei branco como a lã e como a neve. Esse chamado veio para Manassés. O versículo 10 diz: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os caminhos. Primeiramente, Deus fala, Deus chama, porque a Bíblia sempre foi bem clara. Tudo que Deus vai fazer, antes de fazer, Ele revela a seus servos profetas. Então Ele tem um chamado para Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram. E por consequência da desobediência de Manassés, teve consequência. Mas nós vamos entender por que esse chamado veio para Manassés. O capítulo 33 começa falando algo assustador. Manassés era filho de um rei de nome Ezequias, um rei que tinha andado para o Senhor, um rei que tinha feito tudo aquilo que agradou ao Senhor. Ezequias ele tinha restaurado a espiritualidade do povo de Judá. Ezequias tinha restaurado o templo do Senhor, tinha levado o povo a andar nos caminhos do Senhor. Como a Bíblia diz, ele fez tudo aquilo que agradou ao Senhor. Mas o seu filho Manassés já foi totalmente diferente. Manassés fez tudo ao contrário que Ezequias fez. Nós entendemos que pais fiéis nem sempre vai gerar filhos fiéis. Manassés tinha 9 anos quando subiu ao trono.
E era filho de um dos maiores reis, um dos mais honrados daquele tempo, que era fiel a Deus. E Manassés mal assumiu o trono, ele desfez tudo o que seu pai tinha feito. E o contexto fala que Manassés ele praticou idolatria, ele profanou a casa de Deus, ele levou o povo a pecar. E para piorar, Manassés fez algo tão terrível que ele sacrificou seu próprio filho no fogo a Deus pagando. E a Bíblia continua dizendo que ele derramou tanto sangue inocente e Jerusalém encheu de ponta de sangue. Ele foi um rei terrível aos olhos de Deus. E segundo a tradição judaica, Manassés, ele mandou serrar Isaías ao meio. E isso, Hebreus, capítulo 11, vai fazer alusão, onde ele fala, pela fé, alguns foi cerrado ao meio. O Manassés foi um rei perverso, um rei idólatra, onde ele praticou feitiçaria, necromancia, fez tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas é interessante que Deus, com tudo isso, ele chama ao arrependimento repetidas vezes. Mas Manassés não deu ouvido. Mas olhamos nesse texto que precisou o Senhor permitir que Manassés passasse pela luta, para ele entender a seriedade do pecado. Louvado seja Deus. O versículo 11 vai nos trazer a seriedade do pecado. Aonde o pecado levou Manassés? Por isso o Senhor enviou os seus comandantes dos exércitos, assírios, e eles capturaram Manassés, puseram o gancho do seu nariz, o prenderam com corrente de bronze e o levaram para a Babilônia. Deus, ele chamou Manassés ao arrependimento. Ele enviou profeta após profeta, mas Manassés e a nação não deu ouvido ao Senhor. Por isso veio essa dor para Manassés, essa humilhação para Manassés. Ele foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Se olharmos, ele foi levado de uma maneira tão cruel, tão absurda, que a Bíblia diz que foi colocado gancho no seu nariz e acorrentado aos seus pés com corrente. Manassés era um rei que vivia no luxo, que tinha tudo para ser um grande rei, agora estava sendo humilhado, estava sendo puxado como um animal. Mas esse texto que nós estamos lendo aqui nos traz algumas reflexões para a nossa vida esta noite. Primeiro, é na angústia que muitos de nós buscam o Senhor. O versículo 12 diz: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de Deus de seu antepassado. Um rei poderoso, orgulhoso, que achava que não precisaria de Deus, agora humilhado, preso com gancho no nariz e acorrentado. O rei que havia se curvado a ídolos, agora arrastado como animal. Se pelos profetas que Deus tinha enviado, ele não buscou a Deus, agora pela dor ele vai buscar. Eu entendo aqui que é na angústia que muitas pessoas buscam o Senhor, mas não deveria ser assim. Deus nos dá a oportunidade a todo momento de estarmos diante dele, mas tem muitas pessoas que ainda esperam esse momento de angústia para buscar o Senhor. Ou será que nós também deveríamos esperar esse momento para buscar o Senhor? Temos que buscar o Senhor não só na angústia,
é na alegria, é na fartura, na prosperidade, é nos momentos bons, nos momentos alegres. Mas muitas das vezes nós buscamos quando precisamos verdadeiramente. E Manassés entendeu isso. Manassés só buscou o Senhor porque ele estava na angústia. E Deus permitiu que ele passasse por essa angústia para que ele pudesse entender que há um Deus que olha para os irmãos, que há um Deus que velava por ele, que há um Deus que cuidava dele, mas ele não deu atenção. Segundo, é na humilhação sincera que encontramos a presença. Ele se humilhou com sinceridade diante de Deus e seu antepassado. Olhamos que na prisão algo quebrou o poder de Manassés, um rei que reinou 55 anos. Uau! Servindo outros deuses e além de tudo levando o povo ao pecado. Tudo começou a se desfazer. Todo o orgulho de Manassés começou justamente a correr. Um lugar de humilhação agora passou a ser um lugar de adoração. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de Deus e seu antepassado. Às vezes, irmãos, é no lugar da nossa angústia, da nossa humilhação, que somos sinceros a Deus. Porque muitas das vezes a sinceridade do homem ela é transmitida através de suas lágrimas. É quando o homem derrama as suas lágrimas que ali ele expressa a sinceridade por Deus. E foi nesse momento de angústia que Manassés se humilhou com sinceridade. Foi nesse momento que ele mais precisou do Senhor, que todo o seu orgulho agora foi quebrado. O rei que se exaltava, o rei que estava inclinado para os deuses, para os ídolos, agora ele reconheceu na sua humilhação, na sua angústia, e vestiu Deus. E ele tinha que voltar para esse Deus. Porque quando ele olhava para trás, creio eu que Manassés deve ter lembrado do seu pai Ezequias. Porque Manassés era passivo, um excelente rei. Porque ele tinha um pai, uma referência. O rei onde seria o Senhor fielmente. Mas Manassés fez tudo o contrário. Ele não foi pelo caminho dos seus pais. Louvado seja Deus. Terceiro, na sinceridade de coração que Deus responde à oração. Manassés, em angústia, na humilhação, com sinceridade, agora ele faz algo que deveria ter feito há muito tempo atrás. Quando ele orou, Deus ouviu as suas súplicas, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, que é o seu rei. O homem que havia sacrificado filhos, colocado ídolos no templo do Senhor, o homem que cerrou o profeta ao meio, enchido Jerusalém de ponta a ponta de sangue inocente, agora em sua angústia, ele clama a Deus. Olhamos hoje para os dias de hoje, pela nossa justiça própria. Alguém perverso, nossa qualidade hoje. Alguém assassino, que mata, talvez estupra, assassina crianças. Nós temos a nossa justiça própria. Nós fazemos a nossa justiça
condenamos por nós mesmos uma pessoa. Aquela pessoa merece morrer, aquela pessoa merece ser destruída, para a mesma moeda daquela pessoa. Mas nós olhamos aqui um Deus misericordioso, um Deus que não olha como o homem olha. Então foi quando Manassés orou a Deus, Deus ouviu as suas súplicas, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém. Deus não só atendeu as suas súplicas. Olhamos que Deus era um Deus de restauração. E Deus não faz nada com metade. Deus ele faz tudo por completo. Deus perdoa Manassés. Deus restaurou Manassés ao seu trono. E Deus trouxe ele de volta à sua cidade. Mas por que Deus faz isso? Fez isso com Manassés? Foi porque ele merecia? Não. Porque nós servimos um Deus misericordioso. E a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E continua dizendo que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Mas quando o ímpio volta para Deus, Deus se volta para ele. Louvado seja Deus. Quarto, o verdadeiro arrependimento, ela traz restauração. Deus, ele atendeu o pedido de Manassés e trouxe de volta. Manassés era trazido de volta a Jerusalém e novamente levantado ao trono. Louvado seja Deus. A conversão a Deus também leva ao conhecimento. Manassés ainda arrependeu dos seus pecados. Ele se humilhou. Ele orou. E quando Deus trouxe ele de volta para Jerusalém, quando Deus restituiu ele ao seu trono, a Bíblia diz que então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés ele foi infiel, foi desobediente, bem cruel, mas precisou passar pela dor para entender que o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. E quando nós lemos o capítulo 14 em diante, nós vemos a genuína restauração de Manassés. Depois disso, Manassés construiu um muro externo da cidade de Davi, bem alto. Versículo 15 diz: Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e os ídolos que havia colocado ali, e lhe derrubou todos os altares. Para finalizar esse texto, nós aprendemos com Isaías 1, versículo 18. Mesmo alguém manchado pelo pecado, Deus ele ainda chama para o arrependimento e para a reconciliação. E aprendemos com 2 Crônicas que quando oramos, buscando com sinceridade, quando humilhamos diante de Deus, Deus responde, Deus perdoa, Deus cura, Deus restaura. 2 Crônicas 7,14, Deus diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença e afastar de seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Manassés precisou passar por
vivia aprisionado no pecado da idolatria. Ele servia outros deuses. Ele levou o povo a pecar grandemente. Deus o chamou várias e várias vezes. Manassés rejeitou o chamado. Tem pessoas hoje, ou melhor dizer, como hoje, Deus tem chamado todos os dias pessoas para o arrependimento. Mas como Deus tem chamado? Antigamente foi através do profeta. Hoje nós temos a palavra de Deus na Bíblia. E o chamado é por cada um de nós. Cada um de nós temos essa missão de fazer esse chamado de Deus. Eu sei que vai ter pessoas que vão rejeitar, porque a luta para levar o evangelho não é fácil. Tem pessoas que vão zombar da palavra de Deus. Deus tem chamado todos os dias através da palavra. Mas vai chegar um dia, como o livro de Amós diz, as pessoas terão fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E elas correrão de um lugar a outro, desesperadamente, procurando aquela palavra, procurando aquele pastor, procurando aquele irmão, aquela irmã que tinha uma palavra de conforto, mas não acharão. O chamado está sendo hoje, está sendo agora. Hoje está agora. Manassés teve esse chamado, ele rejeitou. Passou pelo processo da dor. E na dor, ele buscou. Com a sua humilhação, com a sua sinceridade. Mas ele encontrou o perdão de Deus. Ele encontrou a restauração. As pessoas que hoje têm oportunidade também têm oportunidade de buscar, Senhor, e de encontrar hoje. Mas vai chegar um dia que essa mesma porta da graça que Manassés teve, e ele achou ela, ele passou por ela. As pessoas, vai chegar um tempo que não vão encontrar, porque essa porta vai fechar. Então nós, como igreja, temos que continuar com essa missão de levar o Evangelho para aqueles que precisam. Porque é através do Evangelho que muitos serão salvos. Muitos irão para o céu através do Evangelho. O apelo que eu faço hoje essa noite na igreja, o mesmo Deus que perdoou e restaurou Manassés, é o Deus que hoje restaura e perdoa o nosso pecado. Que essa noite possamos ouvir o chamado do Senhor. Venha, ainda que o teu pecado seja vermelho, como carmesim escarlate, o Senhor o purificará através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem possa trazer uma restauração na vida de alguém. Eu sei que todos nós precisamos ouvir o alimento de Deus, o alimento do Senhor. Mas alguns de nós precisam mais do que o outro. Então essa palavra possa encontrar morada no coração de cada um de vocês. E que Deus possa continuar abrindo o nosso coração para entender e aceitar esse chamado. Porque é pelo chamado que nós alcançaremos graça. Mas se obedecermos a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor. Amém. Glória a Deus. Quando eu ouço essa palavra, eu fico alegre porque eu me lembro quanta misericórdia Deus tem de mim e de você também. Esse você está aqui.
Eu vejo muita gente falar, pastor, uma mentira, essa coisa errada que ela estava com Deus. A gente ouve muito isso. Eu confesso para vocês, a gente viu um vídeo de um bandido se dando mal, a gente pegou alegre. Quando o cara está assaltando alguém, aí os moradores conseguem pegar o bandido, fica bem feio. Mas quando a gente olha para Deus, Deus pensa o quê? Como a gente é mau, como a gente precisa ter misericórdia. E olha que Jesus diz que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Às vezes a gente age igual aquele homem que alguém pegou a dívida de 10 mil reais dele e ele não pegou a dívida que alguém deu para ele 100 reais. Que Deus tem misericórdia de nós, que a gente aprenda com essa mensagem mesmo. Como a gente se valeu da misericórdia de Deus, como foi importante ele derramar o sangue dele para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Se eu fosse você, eu sairia daqui hoje muito alegre em saber que Deus nos perdoou, nos livrou e deu direito a participar de todas as suas bênçãos. Amém? Hoje, acho que muita gente combinada no de hoje, glória a Deus, que você está aqui. Olha que bênção, eu fico alegre e a gente está aqui comigo. E agradecendo a Ana, Deus continua abençoando a casa. Ele já deixou aí, né? Bebezinha, 4 meses, já está ainda cheirando leite. E Felipe, Deus continua te abençoando. Amém? Felipe, glória a Deus. Como você está aqui no nosso meio? Aí, tem mais um concorrente aqui do irmão aqui, o pastor, que ele é grande também. Deus abençoe a cada um de nós. Lembrando que quarta-feira convida pessoas para estar aqui com a gente, para estar cultuando a Deus juntos, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aí? Quem vai sair daqui melhor? Glória a Deus? Amém. Deus, obrigado por tudo, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Entendemos que nós somos perdoados pelo Senhor, nós reconhecemos, nós ouvimos, Senhor, o teu convite, e nós de pronto aceitamos, é por isso que nós estamos aqui. Deus, obrigado por ter nos dado discernimento para que a gente pudesse ter ouvido esse convite, Senhor, e a gente nos render a Ti. Foi isso que nós fizemos sabiamente. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, e que a gente possa, Senhor, levar essa mensagem de arrependimento, de perdão, de amor ao Senhor, das pessoas que acham que não tem mais jeito, que estão totalmente afogadas, sujas do pecado. Dizer que tem jeito, dizer que o Senhor perdoa, que a tua misericórdia é grande, a tua misericórdia é muito maior do que o juízo. Obrigado, Deus, por ter nos chamado e nos separado a gente aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja por todos, hoje e sempre. Amém. Fala para o seu irmão aí como foi bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.